Olá, eu sou a chefe Manu e hoje nós vamos fazer um bolo salgado. Um bolo salgado de milho, linguiça blumenau, queijo colonial, não vai trigo, então é zero glúten. Vamos cozinhar? Aqui eu tenho 3 latas de milho. Você pode usar também a espiga, tirar ele diretamente da espiga já cozidinho, tá? É mais ou menos meio quilo de milho, tá? Que a gente tem aqui. Então 500 gramas de milho ou 3 latas. Eu vou colocar primeiro os líquidos no liquidificador, que fica mais fácil de bater esse milho, tá? Que ele tem que bater bastante. Por isso dessa característica assim mais pamonha, que a gente não coa nada, ele fica grosseirinho por causa da pelezinha dele, né? Então a gente bate bastante, mas não coa, deixa ele com a pelezinha e tudo. Então aqui eu tenho uma xícara, tá? Medi na xícara, xícara medidora, lembra que eu já falei pra vocês? Uma xícara de óleo. E vou quebrar os ovos separadinho, né? Pra gente não ter nenhuma surpresa e estragar a receita. Então são 5 ovos. 5 ovos, sem nenhuma surpresinha. Agora a gente vai colocar o milho. Então são ou 3 latinhas ou meio quilo de milho tiradinho da espiga, né? Esbugalhado. Já cozido. E antes de acrescentar o restante, que é o fermento, 2 colheres de amido, o sal e a pimenta, eu vou bater bem esse milho com esses ovos e esse óleo primeiro. Bati uns 3 minutinhos com uma massa bem grossinha. Ó, essa é a característica mesmo. Agora a gente acrescenta 2 colheres de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de fermento, sal, a gosto. Lembrando que o nosso recheio é de linguiça blumenau, então é um pouquinho, né, ela já tem a característica salgadinha dela, e pimenta. Pode ser da branca, pode ser da preta. Bate novamente. Pronta a nossa massa. Então, por que da característica dele ser pamonhudo? Porque ele tem pouquíssima farinha, né? Algum tipo de farinha, que são as 2 colheres de amido somente, e bastante milho, né? Então ele vai ter que cozinhar, assar no forno por uns 40 minutos em 180, 175. Ele tem que assar devagarinho para ele ficar bem assado, tá? Cozinhar bem esses ovos, enfim. Eu gosto de trazer formas de vidro porque fica bonito para mostrar para vocês na TV e coisa. Então eu gosto de montar assim. Mas pode ser numa forma quadrada, pode ser num tabuleiro, pode ser naquelas formas tipo bolo inglês, tá? Pode ser nessas de alumínio normal. É a forma que você tiver em casa. Eu vou untar com um pouquinho de azeite. Lembrando de untar o buraco também, onde o cone aqui e as laterais. E aqui eu tô usando uma colher de farinha de trigo, mas pode ser de fubá mimoso, fubá grosso, para não ter zero glúten, tranquilo. Eu só não aconselho a untar com o amido de milho. O amido de milho dá uma empapadinha, ele fica bem branco na hora de desenformar, fica feio o nosso bolo. Então, ou farinha de milho, fubá, fino, grosso, tanto faz, ou a farinhazinha de trigo, que é mais comum. Aquelas batidinhas básicas. Envolvendo toda a travessa, toda a forma. Agora que a gente vai acontecer metade da massa, recheio, massa e mais um pouquinho de cobertura por cima. Mais ou menos metade da massa. Deixar o nosso bolo bem colonial, bem caseiro, nada melhor do que linguiça blumenau.
eu tirei a pele dela, cortei ela ao meio no comprimento e mais uma vez no meio assim fiz um quarto assim, ó. Cortei ela em meia lua, depois cortei mais uma vez para fazer cubinhos, tá? Mais ou menos uma metade também. Aqui tem uma volta de linguiça blumenau. E aqui tem 200 gramas de queijo colonial, tá? Também em cubinhos. Vai se divertindo. Joga tudo com carinho, delicadeza, coloca, acomoda. Agora um colorido. Que eu tô usando cebolinha verde. O restante da massa e o restante do recheio, que vai virar cobertura agora. Agora a gente procura os espacinhos assim, vaziozinhos, e preenche com todo amor e carinho e sabor de queijo. A senhora cebolinha verde. Pode ser salsinha, pode ser um orégano, tá? Mais fresquinho assim vai dar todo o diferencial na cor e no sabor. Delicadeza, cuidado nos detalhes e tá pronto o nosso bolo para ir pro forno. Então, como eu falei, em 180 graus, se o forno for bem bom, 175 ali mais ou menos, e por 35 a 40 minutos. Teste do palito também ajuda aqui, mas lembrando que é um bolo com bastante milho, então ele não sai sequinho como um bolo seco, ele sai um pouquinho úmido. Vou mostrar para vocês depois. Cuidado que ele tá quente. Olha que fácil que ele sai. E viro e a parte bonita fica pra cima. Quem tá aqui no estúdio balança, o estúdio cozinha, balança a câmera e José, não tem um cheirinho de pamonha? Por isso um bolo pamonhudo. E como ele tá bem quente, ele vai ficar bem macio. Quando ele esfriar, ele vai ficar mais firmezinho, tá? Eu tô quando tá saindo fumacinha aqui pra vocês, ó. Olha só, olha o queijo, ok. Então, o nosso bolo um pouquinho mais frio, ele fica mais firminho, ó. Mais fácil de cortar. Bora pra melhor parte, porque eu sou apaixonada por milho, linguiça, queijo. Olha, molhadinho. Nossa, que espetáculo, gente. Fantástico. O queijinho, por ser colonial, ele tem uma texturinha lá dentro. O que ficou fora ficou crocantezinho. Quando fizer, não esqueça de marcar @chefmanusense e @valeplayOficial.